Bem, galera, tudo bom com vocês? Vamos lá para uma aulinha, um vídeo aqui que vai falar hoje um tema muito importante. A gente vai falar de reprodução humana e hoje a gente vai conhecer o aparelho reprodutor masculino ou sistema genital masculino. Ok, serve os dois nomes aí. Beleza? Vamos conhecer as estruturas de um modo geral, né? E alguns detalhes importantes para o nosso aprendizado e que a gente pode carregar muita coisa interessante para a nossa vida ao longo, né, desse processo todo aí interessante que é a nossa vida, né? Então, vamos lá, vamos avançar. Bem, primeira, a gente tem essa visão geral, né, do sistema genital. É interessante a gente reconhecer que nos homens nós vamos ter duas estruturas externas e o restante das estruturas totalmente internas, tá? Externamente a gente vai apresentar o pênis e o escroto, que dentro do escroto está o testículo, tá? Então, o homem vai apresentar essas duas estruturas externas, tá? Apenas. Todos os outros órgãos são internos. Todas as outras estruturas masculinas ficam dentro do corpo masculino. É importante falar aqui que, por exemplo, o escroto, que é uma bolsa que vai conter o testículo, ela é uma bolsa que tem a capacidade de aumentar ou diminuir o seu tamanho. Justamente por quê? Porque ela tem um papel, manter esse testículo aí a temperatura diferente, mais baixa do que a temperatura. Então essa temperatura do testículo tem que ser menor do que a temperatura corporal, tá? Falando aqui de temperatura, né? Então, o testículo tem que estar em temperaturas mais baixas do que o corpo. Para isso, essa bolsa escrotal, né, que está aqui fora, ela vai ter essa capacidade, tá, de aproximar mais o testículo quando estiver mais frio, aproximar mais o testículo do corpo para ele aquecer um pouco, ou quando tiver muito calor, afastar esse testículo do corpo para ele esfriar mais, né, para ele ficar e manter sempre ali uma temperatura diferente, né? A maior parte das vezes vai falar aí que é 2 graus de diferença da temperatura corporal. Beleza? Bem, mas vamos lá, vamos avançar então para esse conhecimento órgão por órgão, tá? Bem, primeiro órgão que a gente vai estudar, a gente vai partir do testículo para as outras estruturas, tá? O testículo, tá? Que está aqui, um desenho dele. Ele é um órgão responsável por dois fenômenos. Ele vai ser responsável pela produção de testosterona e ele vai ser responsável pela produção de espermatozoides. Os espermatozoides, né, eles têm a primeira fase de sua reprodução no testículo e depois eles vão ser terminados, finalizados aqui no epidídimo, tá bom? Importante, testosterona, o hormônio masculino, né? Ela é produzida, essa testosterona é produzida por uma glândula, por uma célula
chamada célula de Leydig. Tá? Então, a célula de Leydig é uma célula que vai produzir testosterona. Vou acertar aqui. Leydig. Aqui. Tá? Então, a célula de Leydig produz a testosterona. E essa célula de Leydig está aqui, ó, nos túbulos seminíferos, nas regiões mais internas desse túbulo. É como se eu pegasse um pequeno tubinho desse aqui, tá vendo? Esse tubo contorcido, o testículo é cheio dele, tá? Se eu abrisse aqui, fizesse um desenho, aqui está a luz dele, e aqui estão os tecidos que vão formar. Essas células de Leydig estariam nessa parte mais longe da luz do tubo, tá? Produzindo testosterona, caindo na corrente sanguínea. E os espermatozoides são formados, são os gametas, né? Masculinos, eles são formados pelas células de Sertoli, tá? Também chamados aí de células geradoras, né? De células formadoras, produtoras de espermatozoides, mas elas têm esse nome aqui, células de Sertoli. E elas ficam mais aqui próximas à luz, né, do epidídimo. Então elas são produzidas aqui por meiose, como a gente já viu, né? E elas vão parar aqui nessa luz dos túbulos seminíferos, tá? E daqui desses túbulos ele vai sendo irradiado aqui por esses canais eferentes, né? Até chegar aqui dentro do epidídimo. No epidídimo, a célula, que já é uma célula haploide, tá? Ela vai se transformar dentro do epidídimo no espermatozoide. Beleza, galera? Então, essa que a gente chama de diferenciação ou espermiogênese, ela vai se dar aqui no epidídimo, tá bom? Que é uma bolsa que fica logo acima do testículo, beleza? Então é isso. Testículo produz testosterona e espermatozoides, tá? E no epidídimo a gente vai ter o armazenamento dos espermatozoides e o processo de espermiogênese, tá bom? Beleza. Canal deferente, galera. Então vem aqui, ó, a gente vai agora, saiu do epidídimo, a gente vai subir aqui, ó, por esse canal. Ele está, né, a gente tem 2 testículos dentro do escroto, né? Aqui está aberto. E a gente vai ter, então, pelos 2 lados, esse canal aqui, ó, em toda essa região que eu estou desenhando. Esse é chamado de canal deferente, não é diferente, é deferente. Tá? E o que esse canal vai fazer? Ele vai conduzir, ele conduz os espermatozoides até chegar aqui na vesícula seminal. O que vai acontecer? Ele vai dar a volta aqui, você está vendo? Ele passa aqui, ó, pelo lado da bexiga. Isso aqui, ó, é a bexiga. Ele passa ao lado aqui, ó, da bexiga, tá vendo? E ele vai desembocar aqui, ó. Os 2 desembocam aqui, ó, cada um aqui perto de uma vesícula seminal, tá? Bem, é esse canal, tá? Esse canal deferente que se faz a vasectomia, que é um método contraceptivo, tá? Que a gente se corta esse canal, se costura esse canal, né? Cisalha ele, corta os 2 lados.
tesourinha, corta ele aqui e costura os dois lados. E aí fez-se a vasectomia, que é um método contraceptivo muito eficaz e com pouca alteração para o homem. Isso é importante. A gente vai falar mais à frente, mas já vai conhecendo. É esse canal deferente que se corta, tá? Corta ele bem ainda na direção, nos testículos, bem baixinho ainda, perto dos testículos, tá? Dentro do escroto, tá? Beleza. Vamos lá, continuando. Vesícula seminal, duto ejaculatório e próstata. Então, agora a gente vai olhar para esse trecho aqui, ó, do sistema, tá? Ele está ampliado aqui, né? E aí você vai ver a vesícula seminal, chega aqui nela o canal deferente, tá? Canal deferente, chega nela aqui, vai deixar o espermatozoide e ela vai ser o primeira vesícula a depositar líquido nesse espermatozoide. Começar a se formar o sêmen a partir daí, ou o esperma. A vesícula seminal, ela vai estar aí por volta de 70% aproximadamente do sêmen, do esperma, tá? E o que ela vai conter? Basicamente, ela vai ter nutrientes para o espermatozoide, tá bom? Então, ela vai produzir um líquido que nutre o espermatozoide. Bem, entre ela e a saída aqui da bexiga, tá vendo? A bexiga aqui. Da bexiga parte um canal. Esse canal a gente chama de uretra. Então, entre a saída da vesícula seminal e a uretra aqui, tem um chamado duto ejaculatório. Ele é importante porque esse duto aqui impede o homem, tem apenas um canal de saída aqui, ó. Veja que saindo daqui da próstata, você vai ter um canal só por onde vem tanto aqui, ó, a bexiga quanto o esperma. Tanto vem urina quanto esperma. Só que os dois não saem juntos. Por quê? Por causa do duto ejaculatório. No momento em que o homem está próximo a ejacular, esse duto ejaculatório ele faz uma pressão nessa região e bloqueia a saída da uretra, tá? Então, só vai sair, no momento do ato sexual, só vai sair o líquido que está vindo aqui, ó, por esse caminho, que é o sêmen. Tá? Então, esse duto ejaculatório é importantíssimo para poder controlar a saída de cada um dos líquidos. O homem não urina e ejacula ao mesmo tempo. Por quê? No momento da ejaculação, esse duto ejaculatório ele faz uma pressão, ele fecha essa região da uretra, impedindo a passagem de urina. Por mais que ele esteja apertado aqui, cheio de urina, ela não vai sair se tiver no momento em que o homem vai ejacular. Ok? Beleza? Bem, nesse contexto todo aqui, deixa até eu apagar para ficar melhor para a gente ver. Nesse contexto todo, nós vamos ter, depois da vesícula seminal, a gente vai ter a próstata. E essa próstata, ela se comunica direto com o duto ejaculatório e aqui é a uretra. Então, a próstata, ela é uma glândula, tá? Essa glândula aqui, ó, ela recobre aqui, né, por cima, ela fecha tudo aqui, formando uma coisa única aqui, né? Aqui por cima, ela se fecha aqui. E ela produz os outros 30% do
líquido, aproximadamente aí, 30% do líquido seminal, tá? Do líquido do sêmen, tá? E o que vai conter na próstata? Principalmente substâncias alcalinas. Então a próstata vai produzir um líquido alcalino que vai bloquear os ácidos vaginais. Ou seja, vai permitir que os espermatozoides dentro do esperma consigam passar pela vagina sem ter grandes perdas, porque a vagina é um caminho bastante ácido. Então, como substâncias alcalinas ou básicas, né, alcalino ou básico, ela tem o poder de neutralizar ácidos, tá? Então, o espermatozoide vai conseguir passar tranquilo pela vagina se ele ficar ali dentro do esperma, dentro do sêmen. Beleza? Então tá aí, vesícula seminal, duto ejaculatório e próstata. Bem, agora a gente vai para uma próxima glândulazinha. Saiu daqui, ó, tem mais uma glândulazinha aqui, ó, tá vendo? Chamada de glândula bulburetral. Tá ela aqui, ó, logo abaixo da próstata, né? Tá a próstata aqui, né? Logo abaixo da próstata, olha a próstata aqui, ó. Uma visão frontal da próstata, aqui são as vesículas seminais. Olha os dutos, canais deferentes aqui, ó. Né? Aqui vesícula seminal, tá vendo? Aqui a bexiga. E tá aqui, ó, as glândulas bulburetrais. O que essas glândulas fazem? Elas produzem um líquido, tá? Que vai ser lançado aqui na uretra, fazendo uma limpeza dessa uretra, e ele vai chegar à glande do pênis, ou cabeça do pênis, e esse líquido vai lubrificar o pênis para o ato sexual. Então a glândula bulburetral, ela tem um papel de lubrificar o pênis para o ato sexual, tá? E também ela varre ali, né? Ela faz uma limpeza, né, entre aspas, da uretra, tá? E o que ela produz? É um líquido, tá? A glândula bulburetral produz um líquido que é translúcido. E ele sai antes da ejaculação, bem antes, né? E ele tem esse papel de lubrificar o pênis. Beleza? Então, essa glândula ele tem esse papel. Essa glândula, ela é responsável por, muitas das vezes, quando ela vai empurrar espermatozoides que estão na uretra, ela pode conduzir esses espermatozoides para dentro da vagina até chegar, dependendo da região, pode chegar ao útero. É raro, mas pode acontecer desses espermatozoides conseguirem sobreviver, passar a barreira uterina, passar as trompas e causar uma fecundação. É raro, mas pode acontecer. E essa glândula é o principal problema de um método contraceptivo chamado de coito interrompido. O que é isso? Quando o homem retira o pênis da vagina no momento antes de ejacular. Esse coito interrompido, ele pode não funcionar por conta da glândula bulburetral. Que pode, como eu já mostrei, fazer fecundação, tá? No momento em que ele está ali passando, levando um líquido para fora
do pênis, tá certo? Ele pode conduzir, se tiver espermatozoide na uretra, porque o homem se masturbou, porque, enfim, teve uma relação sexual antes, ou um segundo momento sexual, do ato sexual, pode ter espermatozoide aqui e pode conduzir, sim, até uma fecundação. Tá? Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Beleza? Então, cuidado aí. Sexo sempre com prevenção. E aí, para proteger, nesse caso, tanto de doenças quanto de uma possível gravidez, a gente vai ter sempre o uso do preservativo. É o melhor caso, é o mais barato, é o que tem uma eficiência alta, tá? E evita esses problemas de, por exemplo, de uma tentativa de um coito interrompido. Beleza, galera? Depois disso vem a uretra. A uretra é o canal que vai sair aqui da bexiga e vai levar urina até o lado de fora. Ok? Mas no homem também vai conduzir o esperma. Beleza? Então no homem só tem essa passagem. Veja, vindo da bexiga ou vindo das glândulas aqui, só tem esse caminho para fazer. Então sai urina e sai esperma por essa uretra. Importante, essa uretra passa por dentro de um pênis que, estando enrijecido, ele permite a passagem de esperma. Por quê? Porque no pênis e a uretra tem uma região chamada de esponjosa, uretra esponjosa, que ela se dilata conforme o pênis fica ereto. Tá? Por quê? Porque ela está colada a um tecido esponjoso. Ao invés dela ser espremida, ela se dilata junto. Isso é interessante. A gente vai ver agora um olhar exatamente para a estrutura peniana. Olha só. Então, o pênis ele é constituído de dois tecidos, basicamente. Nós vamos ter aqui temos os ossos pubianos, né? E a saída aqui com músculos, a raiz do pênis, e aí dois tecidos. Por dentro aqui, fica mais abaixo do pênis, né? Esse pênis aqui está cortado e olhado de baixo para cima, né? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, por dentro desse corpo esponjoso está passando a uretra. Então a uretra está aqui, ó, passando por dentro desse corpo esponjoso que eu estou aqui, ó, destacando. Tá? A glande, que é a cabeça do pênis, também é feita desse corpo esponjoso. Beleza? E nós vamos ter o corpo cavernoso que está aqui, né? Que é um corpo que tem duas regiões e eles têm papéis diferentes. O corpo cavernoso, ele é o nome já diz, né? Parecem cavernas, trabéculas ali, que se enchem de sangue e fazem esse pênis ficar ereto. Tá? O corpo esponjoso também se enche de sangue, só que ao invés dele fazer a ereção, ele auxilia também no processo de ereção, mas principalmente ele vai dar textura para essa uretra se manter aberta durante esse momento em que o pênis está fazendo pressão ali. Está cheio de sangue, então imagina que se ele pressionasse, poderia fechar essa uretra. Então esse corpo esponjoso, ele auxilia nessa manutenção dessa uretra aberta e, ao mesmo tempo, tem um papel, claro, como ele forma a glande, tem um papel de excitação sexual. Tá? Importante a glande como uma estrutura, né, responsável por uma região então chamada de erógena, né? Uma região erógena. Beleza? Então tá aí. Esse é
essa é a estrutura do sistema genital masculino. Agora aí é fazer exercício para a gente fixar esse conteúdo e, principalmente, né, espero que tenha sido importante, proveitoso para vocês se conhecerem e tomarem, né, os devidos cuidados com toda essa estrutura, com todo esse aparelho que é responsável por uma fase importante da vida, da biologia, que é a reprodução. Beleza, gente? Valeu então, aquele abraço, até a próxima.